Oi, oi, tudo bem com vocês, alunos do ciclo 1 do primeiro ao terceiro ano? A nossa aula é de língua portuguesa, como vocês já perceberam, com a professora Nadir Martins. Tudo bem, professora? Tudo bem, Carol? Professora, qual é o assunto da nossa aula de hoje? Nossa aula de hoje nós vamos falar sobre as fábulas. Aula boa, né, alunos? Se concentrem, fiquem aí num ambiente bem tranquilinho, porque a aula de vocês começa agora. Então, meus alunos, vocês gostam de ouvir as fábulas? Sabe o que são fábulas? Então, fábulas são as pequenas histórias, sempre tem uma moral, não é? Trechinhos pequenos. E eu vou contar para vocês agora a história da cigarra e da formiga. Era uma vez, num lugar muito distante, numa floresta muito linda e verde, vivia uma cigarra cantarolando muito feliz. E também morava uma formiguinha que trabalhava todos os dias para juntar o sustento do seu formigueiro. A cigarra vivia muito alegre, cantando. Ai, que vida linda, que vida boa, que sol mais radiante, lara. Minha vida é tão feliz, lara. E a cigarra, trabalhando todos os dias, carregando as suas folhinhas para o seu formigueiro. Todo verão, a formiguinha carregou suas sementinhas e folhinhas para o formigueiro, enquanto todo verão a cigarra cantarolava: alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. E nesse movimento foi passando o tempo e chegou um inverno terrível e frio. A cigarra tentou procurar algum abrigo. A formiguinha se escondeu dentro do seu celeiro, do seu buraquinho, do seu formigueiro e ficou lá recolhida com as outras formiguinhas. E a cigarra, coitadinha, estava com frio, com fome, e de repente ela lembrou que enquanto ela cantarolava, ela via trabalhando umas lindas formiguinhas e pensou: vou até a casa da formiguinha pedir socorro. E foi lá. Toque, 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 toque. Toque, 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 por favor, dona formiga, abre para mim. E a dona formiga chegou e perguntou: quem é? Ela disse: eu sou a cigarra, lembra de mim? Enquanto você trabalhava, eu cantava para alegrar os dias. Então era você que ficava cantarolando enquanto a gente trabalhava? Ela, sim, foi eu que ficava cantarolando em cima das árvores. Ela falou: e você não guardou nada para quando chegasse o inverno? Não, eu não, só cantei. Ela, a formiguinha disse: pois muito bem, dona cigarra, a senhora cantou, não guardou nada? Cantou, agora a senhora dance! E entrou para o seu formigueiro e a cigarra ficou triste, procurando um abrigo, mas ela aprendeu uma lição. Vamos lá na frente descobrir. E aí, meus alunos, gostaram da história? Então vamos agora continuar nossa aula trabalhando este texto dessa história, dessa fábula, certo? Olha lá. Vamos relembrar aqui, ó, a cigarra e a formiga, né? Então, enquanto a formiga, né, trabalhava recolhendo os alimentos dela durante todo o verão, a sua companheira cigarra estava mais preocupada em quê? Em cantar. Quando chegou o frio e a chuva, né, como vocês já sabem, o que aconteceu? Quando aconteceu o inverno, a primeira tinha garantido o seu sustento, que era quem? A primeira? A formiga.
E já a segunda não tinha o que comer, que era a nossa amiguinha cigarra. Foi aí que a cigarra procurou quem? A formiga, pedindo que dividisse com ela tudo aquilo que ela recolheu. E o que foi que a formiga disse a ela? Você passou o verão todo cantando enquanto eu trabalhava? Então agora se vire sozinha. E aí, o que vocês acharam dessa atitude da cigarra e a atitude da formiga? Essa história, como eu disse que fábulas têm uma moral, essa história tem uma moral. Qual é a moral dessa história? Vamos ver? A moral dessa história da cigarra e a formiga é: precisamos ser independentes e garantir o nosso futuro sem depender do trabalho dos outros. Esta é uma fábula de Esopo, que é um escritor muito antigo que gostava de escrever essas fábulas, sempre com uma moral. Então, precisamos ser independentes e garantir o nosso futuro sem depender do trabalho dos outros. Porque na história, a formiga trabalhava, juntando o seu alimento para quando chegasse dias difíceis, né, como ela sabia que vinha a chuva, o inverno frio, né, ela tinha estoque de alimento, porque ela não ia poder sair, porque está tudo nevado, tudo frio. E a cigarra não se preocupava, levava uma vida feliz, tocando sua viola, cantarolando, e não se preveniu, não guardou alimento, não fez uma reserva. Enquanto, né, a formiga fez. Então, temos que nós mesmos levar para a nossa vida essa moral, que nós devemos ser uma pessoa independente, devemos estudar, certo? Para poder a gente ter um futuro melhor e não ficar dependendo que as pessoas, né, nos dê alguma coisa, ou depender que alguém vai fazer por nós. Nós garantir o nosso futuro, assim como a formiga. Então, devemos seguir esse exemplo da formiga, certo? Quem são os personagens, né, dessa fábula? Vocês prestaram atenção? Tinha mais que um, mais que dois personagens? Quem vocês acham? Vamos ver? Eu acho que só tinha a formiga e a cigarra. E vocês? Vamos lá? Quem são os personagens? A cigarra e a formiga, certo? Então, acertou quem prestou atenção na história e disse que os personagens só tinham dois, que era a cigarra e a formiga. O que a cigarra fez durante todo o verão? O que a cigarra fez? Lembram? O que ela fez? Ela cantou, cantou e cantou. Ó, a cigarra passou o verão cantando. O verão, enquanto estava aquele sol lindo, maravilhoso, aquele calorzinho, ela cantou feliz da vida, não é? E o que foi que a formiga fez durante todo o verão? O que ela fez? E aí, estou ouvindo? O que vocês anotaram? A formiga fez o quê? Trabalhou, não é? Trabalhou, trabalhou e trabalhou. A formiga ficava trabalhando, juntando os seus grãozinhos, juntando as coisinhas para ficar seu estoque, seu celeiro cheio de comidinhas. Porque ela sabia que no inverno não ia ser fácil, não é verdade? Olha lá. O que aconteceu com a cigarra quando o inverno chegou? A cigarra pediu comida para a formiga, não é verdade? A cigarra pediu comida porque a fome bateu e aí ela não tinha estoque. Então ela lembrava de que, enquanto ela cantava, ela observava que a formiga estava alegremente ali trabalhando. E qual é a moral da história? Lembra que a gente falou da moral da história? Que precisamos ser independentes e garantir o nosso futuro sem depender do trabalho dos outros. Certo?
Gostaram dessa história? Acha que ela pode nos trazer um ensinamento? Ah, muito bem. E agora, que tal nós conhecermos outra historinha, outra fábula? Essa daqui, vocês já ouviram? A lebre e a tartaruga. Aqui tem o desenho de uma lebre, né? Que a lebre é uma espécie de coelhinho. E aqui a tartaruguinha. Quem não conhece essa história ainda, quando olha para esta imagem, imagine o que vai acontecer. O que vocês imaginam que vai acontecer nesta fábula? Olha, eu vou contar para vocês, preste bem atenção. Olhos e orelhinhas todos atentos. A lebre, muito rápida, que nós sabemos que os coelhinhos são rápidos, saltadores e corredores. Ela estava sempre se gabando da sua velocidade e diminuindo a tartaruga que chamava ela de lerda. Olha bem, a lebre ela era muito rápida e ficava dizendo que a tartaruga era uma lerda. Ah, essa tartaruga é lerda, eu corro, eu pulo, eu saltito para lá e para cá e a tartaruga anda se arrastando, né? Tipo assim. Um dia, a tartaruga ficou cansada dessas humilhações e resolveu desafiar a lebre para uma corrida. Olha bem, a lebre humilhava a tartaruga, chamando ela de lerda. E a tartaruga se cansou disso, não aguentava mais tanta chateação da lebre, chamando ela de lerda e se gabando que era rápida. Então ela falou assim, vou parar com essa história, vou chamar essa lebre e vou desafiar ela. Vamos desafiar para uma corrida. Gente, que corajosa essa tartaruga, vocês não acham? Muito corajosa. O que na opinião de vocês? A tartaruga está certa? Vocês acham que a tartaruga tem possibilidade de ganhar da lebre, que já tem essa fama de ser rápida? Vamos ver o que acontece? Qual o desfecho? A lebre logo aceitou. Ela pensou, isso é muito fácil, rindo da situação. A tartaruga, consciente de que levaria mais tempo, logo começou a caminhar, de forma lenta e persistente. Já a sua rival, a lebre, como ela era mais rápida, né, já tinha essa fama, resolveu tirar um cochilo. Olhe bem. Enquanto ela aceitou e pensou, tá no papo, essa eu vou ganhar com certeza. Vou até tirar o cochilo. Deitou lá embaixo da árvore e ficou lá. Enquanto a tartaruguinha sabia, ela não era boba, ela sabia que ela era mais lenta que a lebre. Então ela não perdeu tempo, já começou a caminhar, certo? E não parou. Lenta e persistente. E quem parou? A lebre, para dar uma cochiladinha. Ela pensou, vou dormir um pouquinho, daqui a pouco eu saio correndo e passo a tartaruga. Será que deu certo? Quando a lebre acordou e começou a correr, ela viu que era tarde demais. A tartaruga já estava atravessando a linha de chegada. Feliz e orgulhosa do seu esforço. Olha bem, a tartaruga sabia que ela era lenta, não perdeu tempo, meus amiguinhos, e saiu, caminhando sem parar. Enquanto a lebre, se achando a mais rápida, dormiu. Mas e aí, o que aconteceu? Dormiu demais. A sombra da árvore estava muito gostosa e ela, pegou aquele ronco. E passou-se muito tempo. Quando ela resolveu correr, a tartaruga, que era a lenta, a lerda, que ela chamava, já estava cruzando a linha de chegada. E aí, o que vocês acharam disso? Olha lá, a moral. Lembra que eu falei que as fábulas todas têm uma moral? A moral dessa história. Devagar se vai ao longe. Também é uma fábula de Esopo.
que vocês acharam com essa resposta? Devagar se vai ao longe. Não devemos menosprezar ninguém, se achar superior, achar que é melhor que alguém. A lebre, nessa, o orgulho dela de se achar melhor, se achar a mais rápida, a invencível, menosprezou a tartaruga, a sua adversária. Ela achou, tá fácil, tá no pá, vou até dormir. Então, devagar se vai ao longe é o que mostrou a tartaruga. Então, não precisamos querer ser melhor que ninguém, não é? A tartaruga, ela foi ela mesma. Ela não correu, não se descabelou nem nada. Ela foi no seu passinho de tartaruga, sem parar, sem menosprezar a lebre, que era rápida. Ela tinha consciência que ela era devagar, então ela não perdeu tempo. Então, é isso, meus amiguinhos. Essa história traz muito ensinamento, que mesmo devagar a gente pode construir alguma coisa, mesmo devagar a gente pode chegar em algum lugar. Não precisa sair correndo e ser o que a gente não é, certo? Vamos lá para os exercícios? Olha lá, na história, a tartaruga venceu a lebre por quê? Porque ela não confiou em suas qualidades nem respeitou seu adversário, porque ela confiou na lebre, ou porque ela respeitou as suas qualidades e não desprezou seu adversário. Qual dessas alternativas você acha que está certa? Que a tartaruga ela venceu porque ela não confiou nas suas qualidades e nem respeitou seus adversários? Acha que está certo? Eu acho que essa está errada. Ela confiou na lebre? Olha, presta a terceira, olha lá. Respeitou as suas qualidades e não desprezou seu adversário? Olha, pense bem. Na minha opinião, eu acho que é a terceira. Porque a gente viu na história que ela respeitou as suas qualidades, porque ela sabia que ela era devagar, mas ela era capaz. E ela não desprezou o seu adversário, porque ela sabia que a lebre era mais rápida que ela, sim. Ela não desprezou isso. Então, o que ela fez? Não perdeu tempo. Vamos ver se está certo? Olha lá, vamos lá. Isso! Ela respeitou as suas qualidades e não desprezou o seu adversário, certo? Muito bem! Agora, vamos ver, no final da história, a lebre ela foi traída pela tartaruga, ela foi enganada pela tartaruga ou ela foi enganada pelo sono? Que vocês que prestaram bem atenção nessa história, me diga aí. Olha, eu vou analisar junto com vocês. Traída pela tartaruga, ela não foi traída, né, gente? Enganada pela tartaruga, a tartaruga em nenhum momento enganou a lebre. Ela seguiu firme e deixou a lebre livre lá. Então, a lebre foi o quê? Enganada pelo sono? Eu acho que esta é a resposta certa. Por quê? Ela pensou que ia dormir só um pouquinho e ela dormiu muito. Então, e perdeu a corrida por isso. Quando ela acordou, já tinha passado o tempo. Então, eu acho que ela foi enganada pelo sono. E vocês? O que vocês acham? Vamos ver se nós acertamos. Colocamos a mesma resposta? Vamos lá. Olha aí, vocês arrasaram. Eu também marquei enganada pelo sono e vocês tenho certeza que marcaram esta resposta. Então, a lebre foi enganada pelo sono. Pensou que ia dormir um pouquinho, ia correr, ganhar da tartaruga e ela pegou no sono profundo, certo? Então, vamos agora ver uma nova história, mas uma nova fábula, né? Uma fábula que eu lembro que todas têm uma moral. Preste bem atenção na fábula para ver se vocês vão descobrir a moral da história no final. Quem conhece esta? O sapo e o poço. Sabem? Olha lá, vamos lá. O pântano onde viviam dois
sapos secou durante o verão de muito calor. Era um verão muito quente. E aí aquele pântano secou. E aí eles precisaram partir em busca de um novo lugar onde eles pudessem viver, né? Porque se vocês sabem que os sapinhos gostam de morar na água, na lagoa, e nesse pântano secou, eles tiveram que buscar um outro lugar. Após algum tempo, eles se depararam com um poço fundo que parecia um local convidativo. Um local ideal, gente. Imagina um poço fundo, cheio de água. Eles pensaram, lá no fundo não vai secar tão fácil, né? Um deles disse, está decidido, vamos pular para aqui e fazer a nossa nova casa. Olha isso. Já encontrou água, estava todo feliz. Vamos pular aqui sem pensar muito e vamos lá, está decidido. O segundo sapo disse assim, pensou um pouco e respondeu, calma, meu amigo, e se o poço também secar um dia? Não vamos ter como sair. Olha que sapinho mais esperto. O que vocês acharam? Ó, a moral da história. Analise todos os ângulos antes de tomar uma decisão importante. Então, nós devemos, né? Essa fábula foi de Brás, Júlio Emílio. Então, nós devemos fazer o quê? Pensar, analisar todo o ângulo antes de tomar uma decisão importante para a vida da gente. Porque esses sapinhos, eles estavam tomando uma decisão importante para a vida deles. Eles estavam procurando uma nova moradia, porque o pântano tinha secado. E viram aquele poço, já diz a história, o poço fundo. E lá no fundo tinha água. Mas e se de repente aquele poço secar? Como eles iriam sair daquele poço? Pular é fácil, pular lá dentro da água, não é? E depois, quando secasse, ficasse lá no fundo, como é que eles iam sair? Pular para cima, não tinha escada, não tinha nada, eles não tinham asa, não é? Igual a história do sapo que foi na festa, não tinha nem uma viola do urubu para ele sair do buraco. Então, ele foi bem sábio, o segundo sapinho. O primeiro sapo não pensou, só pensou na alegria de ter encontrado água. O segundo já pensou mais na frente, pensou no futuro deles. Se secasse, o que aconteceria? Porque o pântano, o lago é raso, né? As beiradinhas ali, se secou, ele conseguiu sair pulando. Então, não esqueçam disso. Antes de tomar uma decisão importante, analise todos os ângulos, certo? E esta fábula traz ensinamentos para a nossa vida. Olha lá, qual o gênero textual mesmo que eu disse? Qual o gênero textual desse texto? Qual é o gênero? E por que os sapos precisavam partir? E qual a moral dessa história? O sapo e o poço. Vamos responder por partes. Qual o gênero textual que eu disse? Que é uma fábula, gente. Olha lá. Isso, o gênero desse texto é uma fábula. E por que foi que os sapos precisavam partir? Por que foi mesmo? Por que eles tiveram que sair lá do pântano deles? Porque secou com o grande calor. Vamos ver? Porque estava com muito calor. E aí o pântano deles secaram. E qual a moral dessa história do sapo e o poço? Antes de tomar qualquer decisão, observe todos os lados da situação, certo? Isso nós devemos levar para a vida, ok? Gostaram dessas fábulas, gente? Sempre tem um ensinamento legal, não é? O que vocês aprenderam? A cigarra e a formiga, né? A lebre e a tartaruga e agora o sapo e o poço. Nós lemos 3 fábulas muito legais e todas tinham uma história. Então, vocês analisem, pensem aí na vidinha de vocês, conversem com seus coleguinhas e vejam o que vocês aprenderam, o que vocês acharam mais legal nessas 3 fábulas que nós lemos, certo?
Então, a Pronadir aguarda vocês na próxima aula com todo entusiasmo e alegria, tá bom? Um beijo grande da Pronadir. Até a próxima aula.